Flamengo vence novamente, porém não convence. Time do técnico Jorge Sampaoli oscila demais nas competições. Mengão com um jogo por semana, tempo suficiente para corrigir muitas coisas. Falhas previsíveis no time do Flamengo que o técnico Jorge Sampaoli não consegue identificar. Gerson acerta um belo chute e traz alívio para a semana. Pretensões do Flamengo no Brasileirão e também na Copa do Brasil. Essas e outras informações para você aqui agora no canal Flalusquinhos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Flalusquinhos. Chegamos com tudo, nação rubro-negra, e já estamos por aqui, nação, é claro, para deixar você muito bem informado, muito bem informada sobre tudo o que tá rolando nos bastidores. Tá aqui, ó, do nosso Mengão. Vem comigo, nação, porque aqui você sabe que a informação é certa, a informação é garantida, meus amigos e minhas amigas. Chega mais, chega com tudo, início de semana, né? Semana começando, segunda-feira, nação rubro-negra, e muita coisa aqui para eu trazer para vocês, né? Trazer aí as análises do jogo de ontem, né? O Flamengo que ontem conseguiu essa vitória por 3-2 em cima do Coritiba, né? No Campeonato Brasileiro, mas muitos torcedores do Mengão estão simplesmente, né, decepcionados com o desempenho do Flamengo. O resultado valeu, mas o desempenho do Flamengo, principalmente no segundo tempo, deixou muito a desejar, e nós vamos trazer, né, detalhes sobre isso, tá? Antes de eu trazer para vocês, né, todas essas análises e trazer informações de bastidores, vou pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal. Aqui embaixo tem um botãozinho escrito inscreva-se. Clica nesse botãozinho para você fazer parte aqui da nossa família Flalusquinhos, que está chegando a marca de 5.000 inscritos aqui no nosso canal Flalusquinhos Cortes, que é o canal 2, né? Lá no nosso canal Flalusquinhos Oficial estamos chegando a marca de 50.000, né? Então já se inscreve aqui. Vamos juntos nessa, né? Porque eu tenho certeza que você só tem a ganhar com muitas informações do Flamengo diariamente, tá? Do lado tem o botãozinho do sininho, você clica aí nesse botãozinho para ativar as notificações, coloca ali em todas as notificações, e aí, toda vez que lançarmos informações novas do Flamengo como estas, você vai receber em primeira mão, tá? E também, por gentileza, se ainda não deixou o like, ó, botãozinho do dedinho, cola o pé na porta aí, né, para ajudar no crescimento do trabalho e também alcançarmos o máximo de torcedores da nação rubro-negra, combinado? Então vamos lá, galera, vamos falar sobre, né, essas análises aí do jogo de ontem, né, o que aconteceu ontem ali em Curitiba, né, ali no Couto Pereira, né, o Flamengo que chegou a estar perdendo, virou o jogo e depois recebeu o empate e conseguiu a vitória, né, no finalzinho, no apagar das luzes, conseguiu essa vitória aí, né, que deu um pouco de tranquilidade para essa semana, né. Então é o seguinte, galera, muita gente reclamando, né, que o Sampaoli escala muito mal, mexe muito mal, e de fato ontem contra o Coritiba foi isso que nós vimos, né? Mais uma vez o Sampaoli veio para o jogo, né, escalando mal, principalmente na lateral esquerda, quando ele continua insistindo, né, com o Filipe Luiz ali pela lateral esquerda, sabendo que o jogador já vinha, galera, demonstrando, né, sinais que não estava aguentando, né, o batidão de partidas, né, o Filipe Luiz, que já está com uma idade avançada, não está aguentando mais. A verdade é essa. É um bom jogador? É, mas não aguenta mais. Fisicamente ele está muito mal, né? Ele demonstrou isso contra o Olímpia do Paraguai, tomando muitas bolas nas costas, né? No jogo passado ele também foi muito mal, e agora, né, contra o Curitiba, novamente, né, o técnico Jorge Sampaoli escalou ele como titular, surpreendeu a muitos que esperavam, né, o Ayrton Lucas, por exemplo. Eu mesmo esperava que ele fizesse esse revezamento e viesse, né, com o Ayrton Lucas, e pelo visto o Jorge Sampaoli não estuda os adversários, né? Ficou provado com essa escalação dele ontem, né? Ele não estuda o adversário. O Robson, né, apesar de não ser o Robson do Curitiba, apesar de não ser um jogador veloz, ele tem muita força física e estava jogando nas costas do Filipe Luiz, né? Quando o Filipe Luiz, a gente sabe que ele é um jogador que fecha por dentro, né, também ali pelas jogadas. Ele também estava perdendo todos os embates com o Sebastião Gomes e também na corrida para o Diogo Batista, tá, o lateral dos caras. Então assim, o Filipe Luiz jogando muito mal, tá? Os três jogadores que estavam atuando em cima do Filipe Luiz estavam se dando bem. Tanto, né, o Diogo Batista pela lateral, junto com o Robson, que estava atuando mais pelaquela ponta, quanto também o Sebastião Gomes nas jogadas por dentro contra o Filipe Luiz, tá? Então, isso, galera,
o Sampaoli deveria ter enxergado durante o jogo. Não era nem para ele ter vindo com o Felipe Luiz, tá? Ele era para ele ter escalado o Ayrton Lucas. E aí, o que aconteceu? Ao invés do Sampaoli corrigir isso, esse lado esquerdo no intervalo da partida, Felipe Luiz, que já tinha feito um pênalti, né? Já não estava demonstrando, né, ali confiabilidade no sistema defensivo, ele era para ter corrigido isso no intervalo, mas ele não fez, né? Ele simplesmente não fez isso, insistiu com o jogador até quase os 20 minutos do segundo tempo. E aí é claro que ele pagou a conta. Como, Júnior? Pagou a conta. Aos 30 segundos de jogo do segundo tempo, o Fabrício Bruno falha feio em uma jogada, né, pela lateral esquerda de Matheus Bianchi, né, que cruza uma bola ali da lateral esquerda, ele não consegue cortar, né, o zagueiro Fabrício Bruno não conseguiu cortar, e aí o Felipe Luiz, mais uma vez, chega atrasado na jogada e o Edu faz o gol, né, de empate do Curitiba. Então, assim, falha do Fabrício Bruno, feia, mas também o Felipe Luiz também chegou atrasado na jogada, não conseguiu acompanhar, né, o jogador do Curitiba. Mais uma vez, velocidade, não tem velocidade nenhuma, né? Acabou. Felipe Luiz é um jogador para entrar em circunstância do jogo, final da partida, 36 do segundo tempo, como ele fez com o Pedro, né? Agora, começar jogando e jogar até os 20 do segundo tempo, tá maluco, não tem condição nenhuma, né? E o Sampaoli não enxerga isso, galera, não enxergou, né? E aí ficou fácil demais, né, pro treinador ali do Curitiba, né? Depois dele ter enxergado, levado o gol de empate, né? Aí ele começou as mudanças dele, né? Parece que o time piorou ainda mais quando ele começa a mexer. Então ele escala mal, já começa mal ali com o Felipe Luiz jogando por aquele lado, e depois, como se não bastasse, né, ele mexe mal também, né? O time piorou, né, depois que ele começou as suas alterações, né? Ele inclusive começa, né, mexendo ali, demonstrando sinais, né? O Wesley estava demonstrando alguns sinais de cansaço, e aí ele faz o seguinte, ele tira, né, ele coloca, na verdade, o Everton Ribeiro por aquele lado direito, né, tirando ali o Vitor Hugo, que vinha fazendo até uma partida boa, né, e ele tira o Everton Ribeiro para dar amplitude pelo lado direito, galera. Ele coloca o Flamengo precisando de velocidade, e ele coloca o Everton Ribeiro, né, para dar essa amplitude, tá? Então, assim, realmente o Sampaoli não tem nenhuma leitura de jogo, tá? Nenhuma leitura de jogo. Porque o Wesley já não estava avançando tanto, ele estava cansado. E aí o Wesley, para não tomar essa bola nas costas, né, e ajudar no sistema defensivo, porque o Curitiba estava tendo oportunidade, ele ficou um pouco mais. E aí, para ter ali um jogador naquela ponta direita, já que o Wesley não estava subindo tanto, ele era para colocar um jogador de velocidade para puxar os contra-ataques, né? Principalmente as transições, porque o Curitiba estava atacando. E aí ele lança o Everton Ribeiro, jogador que cadencia o jogo, não que tem velocidade, né? E aí, meus amigos, realmente não adiantou de nada. O Flamengo piorou, né, nas trocas do técnico Jorge Sampaoli. Aí depois ele percebe, né, que errou novamente. Ele já tinha errado na escalação, demorado em colocar o Ayrton Lucas no jogo e tirar o Felipe Luiz. Aí ele lança o Everton Ribeiro quando precisava de velocidade. Era para ter lançado o Luiz Araújo e não fez. Aí ele percebe que errou, tenta corrigir o erro puxando o Everton Ribeiro para fazer as jogadas por dentro e lança aí sim o Luiz Araújo no jogo no lugar do Gabigol, tá? Então ele abre ali o Luiz Araújo pela direita, puxa o Everton Ribeiro para jogar por dentro junto ali com a Arrascaeta. E novamente, tá? O Flamengo simplesmente não funciona. Por que não funciona? Porque o Everton Ribeiro, a gente sabe que ele tem essa predisposição de pegar a jogada pelo corredor e jogar para a direita. Ou seja, o que passou a acontecer? O Everton Ribeiro e o Luiz Araújo passaram a ocupar o mesmo espaço no campo, né? O Everton Ribeiro tem essa característica, né? O time ficou uma zona, porque ficou Everton Ribeiro e Luiz Araújo ocupando o mesmo espaço, um buraco no meio campo, né, completamente deixando espaços para o time do Curitiba jogar, e tanto que jogou bastante, finalizou bastante, né, e isso muito por conta do técnico Jorge Sampaoli ter mexido errado. E aí, não satisfeito, ele tira o Bruno Henrique, que era o melhor jogador da partida, né, que estava jogando muito bem, ainda como centroavante, jogando mais próximo da área, né? O Flamengo precisando de gols, ele lança o Pedro de forma tardia na partida, galera. Ele tirou o Bruno Henrique, que era o melhor, aí demorou a colocar o Pedro, que ele tinha que colocar mais jogadores na área, né? Mais jogadores ali próximo da área, né? Ele coloca o Pedro aos 36 minutos do segundo tempo. E vou falar pra você, é uma covardia o que esse Sampaoli tá fazendo com o Pedro. Ah, Júnior, o Pedro é mimado. Galera, a gente pode até discutir isso uma outra hora, mas na hora do jogo,
a gente precisava de um centroavante, né, muito mais cedo. Ele deveria ter colocado o Pedro já no início do segundo tempo, né, mas não. 36 minutos do segundo tempo. Por que o Pedro vai fazer 36 minutos do segundo tempo? Então, assim, é impressionante como o Sampaoli persegue, sim, o Pedro. Isso fica claro. Ele precisava de um jogador ali, né? Tanto que ele estava usando o Bruno Henrique e precisava de mais uma peça. Só que ele demorou demais. Aí ele tira o Bruno Henrique, coloca o Pedro para jogar ali. E aí continua deixando um jogador isolado, né? Porque o Luiz Araújo já estava aberto pela ponta para fazer os lançamentos para a área e tinha que ter gente lá. Quanto mais jogadores você tivesse, né, ali junto para fazer superioridade, na verdade, com a zaga do Curitiba era melhor. Mas o Sampaoli não, ele não tem essa leitura de jogo, né? Então realmente o time ficou uma bagunça danada, ficou uma zona. E aí, meus amigos, quando tudo parecia, né, que iria ser terrível, porque o segundo tempo do Flamengo foi horrível, né? O Flamengo até fez um primeiro tempo legal, não extraordinário como muitos estão falando, não se engane. O Flamengo não fez nada de um primeiro tempo extraordinário, um ótimo primeiro tempo, negativo. Que ótimo primeiro tempo. Se o Coritiba teve várias oportunidades de sair, né, o primeiro tempo vencendo a partida. Lógico que o Flamengo não fez um ótimo primeiro tempo, foi um bom primeiro tempo, que é diferente de ótimo, né? Um bom primeiro tempo. E aí no segundo tempo, horroroso. Isso por culpa do Sampaoli, que errou tudo. Fez tudo que ele tentou, ele errou. Foi uma salada mista danada, né? Deixou o Gerson um tempão no jogo. O Gerson que não estava bem na partida. Estava até se esforçando, tentando marcar, correndo para lá e para cá. Mas não fazia uma partida assim excepcional não, né? Como a gente espera dele. E aí, no apagar das luzes, quando o Sampaoli ia, né? Ia empatar o jogo com lanterna da competição. Um dos lanternas, né, que tem ali um saldo de menos 18, tinha, né, até o jogo contra o Flamengo um saldo de menos 18, né, que vinha de 3 derrotas seguidas no Brasileiro, e aí quando tudo caminhava para o empate, no apagar das luzes, né, o Gerson acerta um chute incrível, salvando, né, o técnico Jorge Sampaoli, claro, trazendo a vitória para o Flamengo, né, e lógico, era o mais importante, os 3 pontos, a vitória, sim, claro que era importante. Mas ficou claro que o Sampaoli depende de jogadores, de jogadas individuais, tá? Eu vou falar pra você, sinceramente, não tem méritos nenhum do técnico Jorge Sampaoli nessa vitória do Flamengo, 0. E não só nessa, em várias outras vitórias. Como, por exemplo, né, ficou provado que o Sampaoli depende da característica individual dos atletas. No jogo contra o Atlético Mineiro, o Flamengo fazia um jogo horroroso. Tava perdendo a partida. Em 6 minutos o Flamengo virou. Por quê? Por conta de individualidade dos atletas. O Wesley e o Arrascaeta. O Arrascaeta faz aquele gol de falta, bota o Flamengo no jogo e depois no lance seguinte o Wesley vai lá, recebe uma jogada na frente e consegue fechar a partida. Então não teve ali participação do Sampaoli, né? No jogo contra o Grêmio, a mesma coisa. Um Flamengo muito mal na partida, correndo riscos de levar, né, o jogo aí, um jogo que estava ganho de 2-0, levar um jogo para um perigo, né, para as penalidades, quem sabe, ou até perder a partida, e aí aparece um Arrascaeta para consertar as besteiras do Sampaoli. No jogo contra o São Paulo, a mesma coisa, o Flamengo estava perdendo o jogo e iria perder a partida, o Sampaoli estava tomando o nó tático do Dorival, estava perdendo o jogo, e aí entra um Luiz Araújo, né, com muita vontade naquela partida, encontra um pênalti, e o Pedro salva o Sampaoli, que não utiliza o Pedro. 36 minutos do segundo tempo, é isso que ele faz com o Pedro, né? Ele coloca o Pedro para jogar assim. No final do jogo, no apagar das luzes, para correr atrás de prejuízo por conta de birrinha, né? Ele não tá pensando no Flamengo, ele tá pensando nele. E aí, ontem no jogo contra o Coritiba, tudo parecia que ia ser empate, e aí, novamente, um jogador acaba salvando a pele do Sampaoli, que errou completamente tudo. Então, galera, tá provado. O trabalho do Sampaoli é muito ruim, tá? É um trabalho fraco, um trabalho sem ideia de jogo. Não adianta, o Sampaoli tem tempo para treinar e o time não desenvolve, né? O Flamengo que não evolui em nada, o sistema defensivo do Flamengo parece que não existe. O Flamengo leva gols de tudo que é jeito, né? Contra o Olímpia, várias jogadas aéreas, quando não é jogada aérea, bola nas costas, é de tudo que é jeito. O meio-campo do Sampaoli é uma confusão danada. Os extremos do Sampaoli é uma bagunça. Ele não sabe quem é quem joga pela extremidade, quem não joga. Ele tá fazendo trocas equivocadas, trocando, né, Gabigol por Luiz Araújo, trocando, tirando Pedro, colocando Pedro tarde demais no jogo, tirando Bruno Henrique, que era o melhor do jogo. Então, assim, é uma bagunça danada o que o Sampaoli faz. Sinceramente, galera, esse time do Flamengo me preocupa demais, galera, demais mesmo. Vai ter tempo para treinar? Vai.
mas isso para mim não é garantia de nada, né? O elenco do Flamengo ganhou folga, né, nesta segunda-feira, se apresenta nesta terça-feira no CT Ninho do Urubu, né? E o próximo jogo do Flamengo é somente no sábado contra o Internacional no Maracanã, tá? Jogo 6h30. Ou seja, ele vai ter uma semana inteira para treinar. Mas a gente pensa, pô, o cara vai ter uma semana inteira para treinar. Vai adiantar alguma coisa? Será? Será que vai adiantar? Porque ele já teve várias semanas, vários dias para trabalhar, né? E não adiantou. Ele teve a data FIFA, tomou de 4 quando voltou do Bragantino. Então, assim, eu não sei se isso é benéfico ou não para o Flamengo, porque a verdade é que não há evolução nenhuma nesse time do Sampaoli. Galera, o Sampaoli no final do ano, ou após a Copa do Brasil, não sei. Agora é impossível, né? Porque tem esses jogos da Copa do Brasil. Mas passando esses jogos da Copa do Brasil, galera, tem que reformular esse elenco e tem que sair o Jorge Sampaoli. Ah, Júnior, tá pedindo a saída dele. Cara, o trabalho é horrível. Ou você tá gostando? Ou você quer o Jorge Sampaoli para 2024? Mano, é horrível o trabalho do Sampaoli. Não tem nada, ele não apresenta absolutamente nada. Sabe o que é nada? Eu acabei de te provar que todas as vitórias, as últimas vitórias do Flamengo, não teve nenhuma participação do Sampaoli. Foi participação dos atletas, como eu falei bem pra vocês. Flamengo, pelo contrário, estava perdendo, né? E aí, sempre sendo salvo pelos jogadores. Então, assim, sinceramente, por alguns jogadores, né? Porque tem outros também que estão muito mal na partida, né, e não estão fazendo boas partidas, como por exemplo o Fabrício Bruno, errou muitos passes ontem, né, novamente tomando uma bola, né, nessa jogada, né, que a bola vem aérea. O Fabrício Bruno tem que alguém chamar atenção. Sabe o que acontece? Não tem outro para competir com ele, ele se acha já absoluto, não tem concorrência. Ele já abriu mão do Pablo e do Rodrigo Caio, e aí o Fabrício Bruno pensa, eu sou o titular absoluto da partida, dane-se o que eu fizer, não vou sair nunca. Então não se sente pressionado. A verdade é essa, né? O Matheus Cunha até fez algumas defesas ontem também. Então, assim, galera, eu sinceramente já tô um pouco saturado, tá? Desse trabalho do Sampaoli, muito por conta do desempenho do Flamengo, que é horroroso. E ontem, inclusive, tá? Ele acabou se contradizendo, né? O Sampaoli que vinha criticando, né? Ali o trabalho do Paulo Souza. Vocês lembram na época que ele criticava o trabalho do Paulo Souza? Então, só que ontem na coletiva ele acabou se contradizendo, né? Ele falava que o treinador que tem que se adaptar aos jogadores que tem e não o contrário. Só que ontem na coletiva ele falou completamente o contrário. Ele falou assim, ó, minha tarefa é convencer os jogadores a jogarem de outra forma, tentar jogar da forma que eu quero. Então ele falava lá que o Paulo Souza, né, tinha que se adaptar aos jogadores que tem e não ao contrário, e dessa vez agora, né, que ele está no comando do Flamengo, ele fala o contrário, que os jogadores é que tem que fazer o que ele quer, né, não ele se adaptar aos jogadores que tem. Ô Sampaoli, você se contradizer, realmente fraquíssimo o seu trabalho, nossa senhora, um dos piores treinadores, você só não é pior do que o Vitor Pereira, né, e o Paulo Souza. Agora, você tá entre os 3 piores treinadores que já passaram por esse Flamengo, né, 33 escalações diferentes, nossa, 33 jogos e o time não tem evolução nenhuma, né? Então, realmente, você com uma Ferrari nas mãos e não sabe fazer esse time jogar, é horroroso, né? Ver o Flamengo jogar, galera. Primeiro tempo foi razoável, não é Pô, a gente jogou contra o Curitiba, não era um time competitivo, um time forte. Era um time da zona de abaixamento, 3 derrotas, sem motivação, um time que trocou de treinador, tava cheio de peças aí novas, remontagem do elenco. Então não se iluda com esse primeiro tempo não, porque não foi isso tudo não. Foi um primeiro tempo bom, ponto final, só isso, né? A verdade é essa, só isso, somente isso, né? O Flamengo, para vocês terem uma ideia, terminou o jogo com 16 finalizações contra 15 do Curitiba. Dessas 16, né, somente 6 foram no alvo, ou seja, o Flamengo chutou 16 vezes, só 6 no alvo, né? O Curitiba, só para você ter uma ideia, chutou 15 vezes, né, e 4 foram no alvo, ou seja, números Flamengo e Curitiba similares. Olha que loucura, o time do Flamengo infinitamente melhor, um elenco muito melhor, e os números do jogo são similares. Os números justificam a oscilação do time do Flamengo, do time do Jorge Sampaoli. Tá aí, né? É só para você dar uma olhada. O elenco do Flamengo é muito melhor e os números são bem parecidos. Se não fosse o gol do Gerson, teria terminado 2-2 e justamente, o Flamengo correu vários riscos de perder a partida durante o jogo, tá? Próximos adversários do Flamengo. Flamengo, dia 26/8, agora no sábado, enfrenta o Internacional. No dia 2 de setembro, o Flamengo pega o Botafogo
tá? No Engenhão. No dia 13/9, ou seja, 13 de setembro, uma quarta-feira, Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã. E aí chega, né, os dias das finais, tá? Dia 17, Flamengo faz o primeiro jogo ou no Maracanã ou em São Paulo, ainda não sabemos, vai ser definido por sorteio. No dia 20, né, nesse meio termo entre uma decisão e outra da Copa do Brasil, no meio de semana, teremos Goiás e Flamengo, tá? Dia 20 de setembro. E aí no outro final de semana, porque as finais serão em 2 domingos, né, teremos o jogo da volta, né, no dia 24, né, contra o São Paulo, tá? Então, ou da volta ou da ida, né? Aí basta saber qual, né, vai ser aí o estádio, né, a se jogar primeiro, tá? Então, galera, eu vou falar pra você, me preocupa demais, tá? Me preocupa demais esse time do técnico Jorge Sampaoli, porque eu não vejo evolução nenhuma nesse time, né? Não vejo nenhuma. Vejo jogadas de lampejos individuais que acaba salvando o Flamengo nos minutos finais, né? Então é um time que tem muita coisa a se corrigir, muita coisa mesmo, tá? Na parte defensiva, na parte de meio campo e na parte ofensiva, né? Totalmente desequilibrado, é um time que não tem equilíbrio nenhum. E o Jorge Sampaoli ontem, inclusive, também rebateu ao jornalista, né? Falando que foi perguntado ali, foi questionado sobre as más atuações do Flamengo no Brasileirão, mas ele não concordou. Ele disse assim, ó: são pontos de vista. O time está acostumando, né, algumas situações por momentos. Hoje o time jogou muito bem, Sampaoli. Especialmente o primeiro tempo. Era um campo difícil. Pô, um gramado maravilhoso. Campo difícil, né? Campo difícil é o Maracanã, aquele pasto. Considero que o time, né, em muitos momentos joga melhor. Tem muita pressão para ganhar e isso prejudica. Temos que encontrar o desempenho, né, individual e coletivo mais alto, né, e que o time não sinta tanto quanto tem o momento de quando tem o momento de adversidade. É lógico que você está no Flamengo, meu amigo, você não quer pressão, né? Os jogadores que estão no Flamengo ganham 1 milhão e pouco, 1 milhão e tal. É lógico que tem que ter pressão. Olha quanto ganha os jogadores dos outros times. Pô, os caras ganham uma fortuna. Tem que ter pressão. É lógico que tem que ter pressão, né? Ele falou que a pressão no Flamengo acaba atrapalhando. Então vai jogar, ó, o São Paulo, então vai treinar o América Mineiro, com todo respeito ao América, vai treinar o Curitiba, né? Lá não tem pressão. O primeiro tempo, né, o time tinha que ter ganhado por maior diferença. No segundo tempo, lamentavelmente se encontrou com um gol muito cedo, né, e trouxe dificuldade anímica. Tem o desgaste do time, alguns jogadores complicados, né, como o Bruno Henrique, que tinha alerta físico para o jogo. No segundo tempo, o Flamengo foi buscar vitória merecida, mas, como sempre falo, muita coisa a corrigir. Aí eu concordo, muita coisa a corrigir, tá? Muita coisa a corrigir. E a vitória merecida? Eu também concordo, porque o chute do Gerson foi para isso, né? Tava tudo empatado, e aí veio um jogador e desequilibrou com uma jogada completamente individual. Então, meus amigos, vou falar para você, super preocupado. O que valeu de ontem? O que eu tiro ontem de experiência e de boa situação para esse jogo? A vitória, né? A vitória veio, os 3 pontos vieram, né? E o Flamengo continua aí firme na briga, né? Tiramos 2 pontos do Botafogo e quem sabe, né, ainda seja tempo, né, tenha tempo pra gente brigar por esse brasileiro. Coisa que tá difícil de acreditar, não pelo Botafogo, que vai tropeçar, eu tenho certeza. Esse elenco do Botafogo não tem, né, não é um elenco tão grande assim pro Botafogo ser consistente em 19 rodadas, 18 agora, mas eu fico em dúvida por conta do Flamengo mesmo, né? Que ontem quase, né, botou tudo a perder novamente contra um time que tá brigando lá embaixo. O Flamengo tomou de 4 do Red Bull Bragantino, empatou com o América Mineiro numa maior sorte, porque deveria ter perdido o jogo. O Flamengo venceu o Bahia sem merecer, com 2 jogadores a mais. E ontem, né, teve muita sorte em várias situações, né, ali que se o time do Curitiba fosse um pouquinho melhor, o Flamengo teria perdido o jogo. E aí, né, acabou, né, sendo salvo novamente por algumas jogadas de individualidade de um elenco que a gente sabe que é muito qualificado. Beleza, meus amigos? Então é isso, Nação Brunegra. Essas foram as análises do jogo de ontem, né? E também, claro, vai a crítica aí para esse treinador que tá realmente demonstrando ser fraquíssimo no comando do Flamengo. E, claro, né, a gente vai continuar ligado, né, em cima aí do lance, tentando trazer as últimas informações para vocês. Então, elenco de folga, amanhã ele se reapresenta e nós traremos, né, algumas novidades ainda hoje para vocês de bastidores, tá bom? Então fica ligado aqui no canal. 5 horas da tarde estarei ao vivo lá no nosso canal oficial, né? O link tá aqui na descrição desse vídeo ou aqui fixado, né? O link é da nossa live de 5 horas. Então já clica aí
para você, né, se inscrever lá se não for inscrito e fica ligado que 5 horas estaremos ao vivo. Temos novidade, teremos uma bancada bem legal, bem bacana, você vai gostar, beleza, meus amigos? Então é isso, nação, se inscreva no canal, ativa a notificação no sino para não perder absolutamente nada. Isso aqui, ó, isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!